E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. E eu tô aqui hoje com a Morgana Rampon. Ela é empresária. Ela não gosta de chamar ela de empresária, não, gente, mas ela tem um business aqui em Cork. E a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui nesse episódio hoje, explicar como funciona a empresa dela, né? O que é bem legal. Achei incrível quando ela me contou, né? Quando ela resumiu um pouquinho pra mim da história dela. Espero que vocês possam ser inspirados pela história da Morgana, porque realmente é inspirador, né? De você vir e fazer uma transição de carreira um pouco incomum, vamos dizer assim, que tem uma barreira cultural muito grande, né? Então, assim, Morgana, muito bem-vinda aqui no podcast. É um prazer enorme te receber. Eu tenho admiração e respeito, né, pelo seu trabalho, pelo que você faz e como é que você dominou isso para virar, né, se transformar no que você faz hoje. As pessoas estão assim curiosas já para entender o que que é, né? Mas é de admirar mesmo, sabe? De você manter, né? Porque tem muita gente que vem que não mantém, né? Mas antes da gente entrar um pouco mais para detalhar o que que é isso, tem uma pergunta tradicionalíssima aqui do podcast que é como é que surgiu a Irlanda na sua vida, né? Como é que você veio parar aqui? Então a palavra é sua e vamos lá. Primeiro, obrigada, Matheus, né, por ter me chamado para participar do podcast. Tô bem feliz em poder compartilhar minha história. Em 2019, a gente decidiu que a gente queria, eu e meu esposo, nós queríamos mudar e ir embora do Brasil. E daí a primeira opção tinha sido a Austrália. Aí nós estávamos estudando para ir para a Austrália, tudo certo, e veio a pandemia, aí fechou todas as fronteiras e a gente tá aí agora. Aí a gente ficou esperando os 2 anos ali, né, e nada. E depois disso a Austrália não abria. Então a gente decidiu, tá, e qual é o outro país que a gente pode ir? Que a gente pode estudar inglês e tudo mais. A gente ficou estudando os países e a Irlanda foi uma opção. Apareceu. A Isso. Irlandinha sempre aparece É, nessas pesquisas. isso. Aí, na hora de escolher cidade, Dublin, Cork, nós somos um casal mais tranquilo, assim. Então a gente pensou, não, Dublin, acho que deve ser meio busy pra nós, assim. A gente pode escolher uma outra cidade e Cork, daí veio a E segunda vocês opção. são de onde no Brasil? Nós somos de Porto Alegre. É, a cidade que não é pequena, né? Ela Mas não. vocês são mais tranquilos, né? Isso. O Fernando de Canoas, eu sou de Porto Alegre, mas eu sou da Zona Sul de Porto Alegre. Então na verdade, eu morei muito tempo lá, mas eu sou do interior, sou de Sapiranga mesmo. Mas. Então a Zona Sul é meio que o interior, assim, de Porto Alegre, né? E vocês escolheram Cork e chegaram quando? Em Nós 2022. chegamos em final de 2021, em novembro de 2021, como estudantes. Como estudantes? Isso. Muito bem. E aí, conta os perrengues. Como é que foi? Porque, assim, tava tudo estudado para ir para Austrália. Como é que foi fazer o planejamento para virar para Irlanda? Na Austrália, eu ia ir só como partner do Fernando, só ele ia estudar inglês, porque tinha a questão da comprovação financeira, que era bem alta. Só que daí, como veio pra Irlanda, a gente conseguiu pegar o valor que a gente tinha investido no curso de inglês dele, né, que a gente já tinha pago, e a gente só deu um pouco a mais no curso para Os dois os terem. dois fazerem o curso. Isso foi uma boa ideia, porque o meu medo de ir pra Austrália era, tipo, não trabalhar, não ter contato com pessoas, não estudar, não fazer nada, né? E morar do outro lado do mundo. E então a gente veio pra cá e. Aí foi. É aquela coisa, né? Tem a comprovação financeira, mas é um pouquinho diferente de lá. Então acabou sendo um pouco mais tranquilo em relação da parte financeira, assim, né? E como é que Digamos. tava o inglês nessa época? Zero. Eu achava que eu sabia, É, né? Aquela coisa, não, eu sei me virar, mas chega aqui e tu vê o sotaque deles é bem diferente, bem né? diferente, né? O Fernando já sabia. O Fernando já sabia. E ele também veio como intercambista. Sim, ele veio como estudante. Aham. E como é que foi a experiência ali de escola, no início? Então, a gente chegou e aí o que acontece? Nós chegamos com 15. Quando a gente comprou a passagem, tinha a questão dos 15 dias de quarentena. Só que quando a gente chegou aqui, já tinha acabado os 15 dias. Mas a gente tinha acabado a quarentena, né? Mas a gente precisava ficar. A gente já tinha chego os 15 dias antes. Ah, tá. É porque vocês precisavam de fazer quarentena e só Isso, depois de 15 dias poder ir frequentar a aula. isso. Como a quarentena acabou, vocês tinham meio que. O voo já estava Eu comprado. tinha uma mini férias antes de começar. Uns 15 Isso. dias sem nada. E aquela coisa, eu vou chegar na Irlanda, vou ficar um mês de férias, né? E depois eu vou procurar emprego, né? Aí eu falei, não, porque no Brasil eu trabalhei muito tempo no mesmo lugar, 9 anos no mesmo lugar, e eu falei, não, quando eu for pra Irlanda eu vou fazer qualquer coisa. E assim, lá eu trabalhava em escritório, né? Tinha. Arrumadinha, tudo Mas aqui tem certo. que vir open mind, né? Isso. Aí eu, não, vou procurar qualquer coisa. Só que deu uma semana, e daí tu começa a ir.
nos lugares e querer tudo, né? E daí eu pensei, nossa, Poder de compra? exato, daí eu pensei, nossa, pagando em reais vai ser mais complicado. Eu preciso de um trabalho. Daí eu comecei a ir nos grupos de Facebook, Instagram, enfim, pra olhar se tinha as vagas. E, casualmente, uma outra pessoa tinha pedido uma vaga. E uma pessoa comentou, e eu fui no comentário da pessoa, chamei ela, e daí ela me passou o contato da primeira empresa de cleaner que eu trabalhei aqui. Então, o seu primeiro trabalho foi em empresa de cleaner. Isso. E o seu marido também atua nessa área? Não. Ele, quando a gente veio como estudante, ele tinha uma empresa de marketing digital, um MEI no Brasil de marketing digital. Então, ele continuou trabalhando pro No Brasil. Brasil, É. sim. Até depois ele decidir fazer. Que daí ele decidiu fazer a cidadania italiana, né? Que ele tinha direito. Vocês já sabiam que tinham direito lá Já atrás? sabia, mas ele tava tipo assim, será que a gente vai gostar ou não? Porque o nosso medo era esse, de tipo, fazer a cidadania italiana e não ter vivido ainda a experiência na Europa, sabe? Aquela Com coisa. um mês viu o poder de compra, senão a gente vai gostar. Acho que a gente vai gostar. Não, quando a gente chegou na Irlanda, a gente chegou de noite, era 10 horas da noite, em novembro, muito frio. E o taxista foi meio mal educado com a gente, porque a gente tava muito perto do ônibus, só que a gente não conhecia. Então a gente subiu no táxi, ele fez tipo um U e largou a gente. Então ele ficou muito bravo, porque a gente tava com muita mala. Ele pensou assim, nossa, eu fiz um peso pra descarregar na outra esquina. Tipo assim. Ah, E a gente olhou assim, nossa, o que a gente fez da nossa vida? A gente precisa ir embora. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar os 8 meses e vamos embora. um monte de gente vem nesse podcast e fala, só vim pra ficar 8 meses. Exato, ficou os 8 meses embora. E no outro dia tinha sol e a gente pensou, nossa, mas aqui é legal. Aí foi nas lojas, mas aqui é bem legal, Preciso né? trabalhar, exato. Aí E ele continua, ele estudava, vocês estudavam de manhã ou de De manhã, tarde, de de manhã. manhã, e ele ficava trabalhando, né, pro Brasil ainda, mantendo tarde. alguns clientes ainda, né? Isso, a partir da 1 da tarde eu trabalhava pro Brasil. E você meio, nesse período, meio que estudando inglês e esperando uma oportunidade de trabalho. Daí o que aconteceu? Como eu tive eu fui contratada num domingo de noite, a pessoa me mandou uma mensagem dizendo que o cara da empresa ia me buscar numa esquina. Eu falei, nossa, meu Deus, vou ser sequestrada, Cara, né? é muito bizarro, né, velho? Exato, e era, tipo, escuro ainda, né? Aí, domingo de noite, uma brasileira me ligou me explicando o que eu tinha que fazer. Era num asilo que eu ia trabalhar. E que o cara ia me pegar, assim, e tal. Quando eu cheguei no dia da manhã, era um cara... Brasileiro? Não, irlandês. Ele chegou... Aí você, oi, tudo bem, é você? A Morgana, falei assim, aí eu entrei no carro e eu não sabia falar nada, assim, sabia básico, mas muito básico, porque eu não tinha começado o inglês ainda. E daí passavam na rodovia, e daí tu via mato, e pensei, bom, pronto, agora Acabou, né? já foi. E o Fernando me acompanhando No rastreador. Isso, ele ficou me acompanhando. Aí tá. Daí trabalhei essa semana toda, o dia inteiro, porque daí eu tava de férias ainda sem começar as aulas, né? Só que depois, quando começou as aulas, eu falei, eu não posso mais trabalhar no asilo porque é o dia inteiro, mas eu posso ficar o final de semana, se vocês quiserem. Então eu comecei a fazer só final de semana nesse asilo, pra essa empresa. Mas pergunta boa. Quando é que parou de dar medo de ir de manhã com o cara? Então, No segundo dia já parou? eu não fiquei com medo no segundo e no terceiro, não, mas no quarto dia, que foi numa quinta-feira, quando eu cheguei, tinha mais 2 caras no carro com ele. Tinha um na frente com ele e um atrás, e o Fernando, bom, não morreu no terceiro dia, então agora não vai mais, ele tava dormindo. Né? Deixa eu dormir que eu não vou te rastrear mais. Exato, ele tava dormindo, e eu mandando, morto em mais os caras, e eu tava escorada, assim, na janela, e eu já tava quase chorando, porque eu pensei, bom, pronto, agora, né? Vai mesmo. E Já me tranquilizaram que foi tranquilo 3 dias. Exato. No quarto vai cortar. Não, e é uma empresa conhecida, assim, né? Aí mas no fim deu tudo certo, largaram lá e tudo certo, né? Mas realmente, né? Cara, brasileiro, eu também teria o mesmo receio. Eu tive vários receios desse tipo lá em Dublin também, quando eu morei lá. Mas você falou da escola, falou desse primeiro trabalho, mas e a acomodação? Então, a gente deu muita sorte. A gente pegou 15 dias de Airbnb, né? Só que no Brasil, quando a gente tava no Brasil, o Fernando já tava entrando em contato, né? E a gente tinha uma pessoa aqui que a gente não conheceu ela pessoalmente até hoje, mas a gente ficou muito amiga dela através do WhatsApp, do grupo. E inclusive ela falou, não, quando surgiu uma acomodação temporária, ela até falou assim, não peguem, porque era caro, porque vocês vão conseguir. E a gente falou, nossa, como é que tu confia tanto assim, né? Mas o fim deu tudo certo. Aí o Fernando entrou em contato com uma pessoa que postou uma casa, era nova, assim, lindíssima. A gente pensou, nossa, é golpe, né? Só pode ser golpe. Aí o Fernando, não, quando a gente chegar, a gente vai visitar.
E daí isso foi, a gente chegou num sábado, na segunda a gente foi lá visitar. E realmente a casa era lindíssima, era nova, perfeita. E era de um casal brasileiro, que eles tinham comprado a casa aqui. Então morava só o casal e a filhinha, que tinha 7 anos. E a E gente estava alugando um quarto. tava alugando um quarto. E vocês estão lá até hoje? Não, Ah, não. não. Aí a gente morou os 8 meses com eles, depois a gente foi pra Itália. E quando Ah, a é, gente que foi o voltou. período. E daí quando a gente voltou pra um outro apartamento e agora a gente já tá em outra casa. É, normal, né? Normal daqui da Irlanda. Ficar trocando de casa, né? É, então você foi feliz na acomodação, Fui pode-se feliz. dizer assim, né? Das 3 vezes a gente foi, assim. É, eu acho que tem um pouco de perspicácia ali, de gente sacar qual que é furado e qual que não é, sabe? Não é muito Sim, sorte, assim, né? Você tem que pesquisar, porque não cai do nada, né? sim. E quando aparece, você tem que dar uma pesquisada, fazer as perguntas certas, entender, e aí você acha as boas casas. Não, e olha que coincidência. Essa pessoa, o marido dela é padrinho de batismo de uma colega que estudou com o Fernando na Lá no universidade. Brasil. Isso. Só que, tipo, até então ninguém sabia de nada. Só o Fernando foi perguntar, tu conhece fulano? Ah, sim, é meu padrinho e tal. Aí, nossa, deu muita coincidência. Coincidência. E eles não são do sul. Aí, ó. Tá vendo? Ah, o mundo é pequeno, né? Assim que fala. E Exato. tem brasileiro em tudo quanto é lugar, né? Tá, e voltando pra área do cleaner, né? Do trabalho, né? Você ficou quanto tempo nessa empresa ali? Então, eu não sei exato, assim, mas mais ou menos até fevereiro. Porque o que acontece? Aí, como eu tava trabalhando só. 3 meses, mais ou menos. Isso, eu tava trabalhando só final de semana pra essa empresa. Aí o Fernando, no Natal, ele trabalhou fazendo uns hambúrgueres lá, ele conheceu uma menina lá e falou, conversando com a menina, a Morgana tá procurando emprego e tal. E essa menina falou, por que ela não faz particular? Daí o Fernando, né? O Fernando tem muita visão de empreendedor, assim, né? É, né? Vou conversar com ela. Aí quando ele chegou em casa, ele falou comigo e eu falei, não, bem capaz, né? Eu não vou trabalhar na casa das pessoas, de jeito nenhum. É, de jeito nenhum. A barreira cultural. Não, de jeito nenhum. Aí, tipo assim, saí Quem do sou eu Brasil. pra fazer isso aqui? É. Exato, saí do Brasil dizendo que eu ia fazer qualquer coisa, chegou aqui, não, isso não vou fazer. Ah, Aí eu falei, não, quem sabe então a gente faz uns panfletos, eu distribuo aqui no condomínio e a gente vê. E daí eu também, a gente pode fazer uma postagem num grupo do Face que essa menina tinha passado. Daí, tá, vamos tentar. Aí o Fernando fez, a gente imprimiu, chegou os panfletos. E eu falei, eu não vou entregar os panfletos. Aí ele foi entregar os panfletos, machucou toda já, a mão colocando nos negocinhos. já gostei desse Fernando. Não Aham. conheço, mas já gostei. Aí deu no mesmo dia, um vizinho entrou em contato dizendo que queria os serviços e tal. Então o que aconteceu? Durante o final de semana eu trabalhava para essa empresa e eu comecei a fazer durante a semana, sabe? Daí eu fui indo assim, Você fazia final de semana e no seu tempo livre, que você não tava na aula, você fazia um cliente no um final de semana, um cliente cliente. próprio, assim. Isso, Daí essa empresa me passou uma escola que eu fazia 2 horas por semana. Aí eu fazia o cliente depois. E aí começa. Isso, aí depois eu pensei, eu não quero mais trabalhar nessa escola, porque era tipo, um horário assim, das 3 às 5, era um horário muito quebrado, sabe? Não ia, pra mim era ser ruim. Aí o Fernando falou assim, por que tu não fala então pra empresa que tu não pode ir na quinta? Que a quinta era o dia que eu fazia aquele cliente. Daí eu mandei pra empresa, eu não posso na quinta. Então na quinta eu não trabalhava, daí eu fazia o meu cliente. Sim. E daí ele falou, assim, tu vai indo quando tu for pegando mais clientes, conseguindo mais clientes. E aí. E tem um aplicativo que chama Helpline. Você deve conhecer, você conhece? Não. Não, tem um aplicativo que chama Helpline. Eu ouvi falar, não era desse, era um outro, mas eu não lembro o nome. O Helpline, ele é um aplicativo de cleaner mesmo. Ele é tipo um Uber. Aham. Ele tem quem é cleaner e quem é a pessoa que tá precisando do cleaner. Que são dois aplicativos diferentes. E eles se conversam, né? Uhum. Então, você tá querendo contratar alguém, você acha lá, tipo, os anúncios dentro do Helpline. E, obviamente, o Helpline ganha, né, uma porcentagem em cima. Só que você consegue fazer cliente e depois você começa a combinar com o cliente por fora do Helpline. Né? E aí o cliente às vezes paga 20 a hora por Helpline para você, cai 13, entendeu? Às vezes o cliente paga 15 para você por hora e sai todo mundo feliz, né? Sim. Menos o aplicativo. Sim. Então assim, eu via muita gente fazendo nesse esquema, assim, né? De fazer. E super funcionava, né? E quando é que veio o segundo cliente? Porque começou a vir mais gente, né? Com o tempo, né? Sim. Aí então eu tava fazendo final de semana pra essa empresa. E uma pessoa postou no grupo do Facebook falando que precisava urgente de alguém pra ajudar ela a limpar um Airbnb
E o Fernando, como tava sempre no computador, ele acabou vendo, né, esse grupo Te mandou. e me mandou. Ah, tu quer fazer? Eu vi que é aqui perto de casa, não sei o quê. Eu falei, olha, pergunta pra ela então se pode ser depois das 4h30, que eu trabalhava até as 4 no asilo. E eles me levavam em casa, né? Daí ele entrou em contato como se fosse eu, né? Ah, poderia ser depois das Oi, 4. lá, tudo bem? Sou o Morgan. Isso, sim, e depois tem uma história atrás disso. Pode ser depois das 4h30 e tal. Ah, pode ser e tal. Nananã. Aí, enfim, aí cheguei em casa, peguei minha bicicletinha, era uma bicicletinha bem pequenininha, elétrica, e E fui. foi pra esse Isso, que era job. bem perto da minha casa. Aí eu fiquei lá, era uma Airbnb, daí ela me deixou sozinha, daí na hora eu fiquei tipo, hã? Sozinha? Tipo, como assim? Ela me deixou sozinha. Aí, como assim ela confia em mim, sabe? Ah, Aí eu limpei e fui embora. Fechei, coloquei a chave no. onde combinou direitinho. Isso, ela já tinha pago e tal. Fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, ela tinha postado. Aí, não, no outro dia ela chegou, viu que tava limpo, que tinha gente chegando no outro dia no Airbnb, né? Ela postou que eu era incrível, que, tipo, eu tinha deixado a casa muito limpa, que ela super recomendava e tal. E daí foi Foi. o Daí, start. daí, daí virei solo trader. É. Tá, muito bem. Mas antes da gente continuar com o solo trader, conta a historinha por trás aí do seu marido mandando mensagem. Então, o Fernando é muito simpático, né? Então, eu sempre falo, Fernando, tu é muito simpático, A muito minha esposa fala a legal. mesma coisa de mim. Você é muito educado com as pessoas. Então, ele é muito legal, assim, e eu já sou É, muito fechada, assim. Então para mim muito é assim. papum, assim, que eu te mandei mensagem ontem, falei, sabe? É isso, pá, acabou. Combinado. Combinado, sim. É, exato, que é ruim isso, sabe? É. Aí Não o. exatamente, depende da situação. E o Fernando mandava, claro, e não sei o que, e colocava uma carinha, nananã. E essa cliente acostumou a falar com o Fernando achando que era eu. Só que quando eu peguei a conversa pra mim, eu já era assim, Papo, papum. é mais objetiva, né? Exato. E daí ela conheceu o Fernando ano passado, pessoalmente. E a gente ficou conversando e não sei o que. Nananã. E ele contou, não, daí eu falava contigo no início. Ela, bem por isso que eu percebi mesmo que do nada não vinha mais carinha e tal. E eu pensei, será que aconteceu alguma coisa? E daí É. foi engraçado. Eu sou bem educado, realmente. Assim, se eu ver que eu te mando, oi, Morgana, espero que você esteja bem. Aham, Bom dia. Eu faço isso com todo mundo, gente. Até em sim. inglês, I hope Aham. you're doing É, well. sim. Eu sempre faço. Não, eu aprendi a falar com eles do jeito como eles falam, porque, né, tem muito que às vezes na tradução fica uma coisa, então a gente acaba aprendendo a conversar como eles, né? Mas eu pensei, bom, com os brasileiros eu já, tipo, eu sou mais Mais prática, objetivo. e a gente tá sempre correndo, então acaba que Ah, mas tendo acho sendo que uma coisa mais depende, assim, né? rápida. Como a conversa já tá em andamento, faz parte ser objetivo, né? Mas às vezes Isso, para começar, às vezes é bom, né? Oi, tudo bem? isso. Como vai? Alguma coisa assim, né? Uhum, exato. E já falo o que que é também, né? Porque eu Sim, também sou acelerado. Você manda um oi, tudo bem, e eu respondo oi, tudo bem, e aí você manda o que você quer. Não, já fala oi, tudo bem e já fala o que você quer. exato, exato, aham, Eu não tenho tempo para responder só oi, tudo bem. Não. Mas voltando pro solo trader, né? Aí você começou a fazer essa faxina do Airbnb e já tinha um outro cliente. E aí você começou a fazer mais, e cada vez mais, não foi e assim foi indo, certo? Sim, aí ela, como ela postou nessa página, começou a chover de comentário e gente entrando em contato comigo através do WhatsApp. E aí eu falei, nossa, mas tipo, não vou vencer fazer isso aqui, porque eu tinha um horário só da tarde. E daí eu pensei, da 1 às 5. E tem aquele horário que, tipo assim, as crianças não podem estar em casa, né? Então começaram a entrar em contato comigo e eu comecei a tentar, tipo, fazer por regiões, assim. Hoje eu tô em Black Rock, hoje eu tô em Mayfield, hoje eu tô em Douglas. Só que não dava, quando eu era estudante não tinha como. Às vezes eu tava em Black Rock, eu tinha que ir perto da UCC, sabe? Atravessar Exato. atravessar o centro, não dá. Isso, exatamente. Aí eu falei, não, eu comecei a fazer isso e tal, e comecei a ter clientes. Então, eu cheguei a ter 17 clientes naquela época. Olha só, gente. Uma das minhas clientes, aí eu saí dessa empresa que era registrada, Que era do asilo. que era do asilo, e eu comecei a trabalhar para uma outra cliente que ela tem uma clínica no centro, e daí ela me registrou na clínica. Então eu ainda tinha o registro, Sim, né, o que é muito bom. isso que era importante para mim, mas eu fazia as minhas por fora. Então era assim que eu trabalhava. E quando é que surgiu, né? A gente tava até falando disso nos bastidores, né? Quando é que virou a chave que você assumiu, assim, né? Pra você mesmo, assim, eu vou ter uma empresa de cleaner, vou fazer cleaner e não vou voltar pro meio corporativo, assim. Então,
quando eu era estudante, aí quando eu saí daquela Irlanda, porque daí eu acabei ficando 8 meses na Irlanda, e depois disso o Fernando decidiu que ele queria ir pra Itália, né, Fazer a fazer cidadania. isso. Aí a gente foi pra Itália, e daí aí eu pensei, ai, mas minhas clientes, Vou perder. eu fiquei muito apegada. Pegar. Isso, fiquei muito apegada a ela. Eu falei, não, se o mundo conquistou uma vez, conquista de novo. Mas assim, quando eu saí, eu disse que eu ia voltar. Sim. Isso foi em julho. Aí eu disse que eu ia voltar em janeiro. Isso 2022. Isso. Aí eu disse que eu ia voltar em janeiro, porque a gente achou que a cidadania dele ia super rápida, né? E daí, enfim, fui pro Brasil, fiquei mais tempo do que eu devia, né? Aí quando eu voltei pra Itália, sem perspectiva de voltar pra Cork, porque eu não tinha perspectiva da cidadania do Fernando, era um negócio assim que... É um limbo, né, cara? Isso. É um limbo. Essa é a melhor palavra que define. Você Exato. não sabe se vai, se não vai. Eu Ele tenho já a minha tava também. 7 meses na Itália. Então, tipo, era muito tempo. Eu fiquei 58 dias. Pois então. É. E- Foram horríveis, assim. Não, ele ficou 9 no total. 9 meses exatos, assim. Eu fiquei 58 dias bem ruins, assim. Eu tava muito sem grana e, tipo, comia só macarrão e café. Não, chega um ponto, assim, que não dá. Aí eu voltei pra Itália, e quando eu voltei pra Itália, a minha amiga que morava aqui, a gente fez amigos aqui e tal, ela falou assim, ela tava grávida, né? Eles precisavam de uma casa maior. Olha, essa é a segunda sorte da casa. Eu falei, o que acontece? A gente deixou nossas coisas todas na casa desse casal brasileiro, no sótão. Inclusive bicicleta, tudo no sótão. E a minha amiga essa falou assim, Moto, acho que a gente achou uma casa. Se a gente ficar com essa casa, tu quer ficar com o nosso apartamento? Mas Daí eu falei, claro, com certeza. Eles moravam bem no centro e tal. E daí o apartamento ia ser só nós também. Só nós, né? Porque antes a gente tinha compartilhado com uma família. era legal, mas ainda assim é compartilhado. Não. O nosso agora ia ser só nosso. Ah, tá, sim, o apartamento, mas anteriormente sim, né? Isso. Você morava com esse casal de brasileiros que tinha uma filhinha. Exato, não, era bom também, maravilhoso. Parecia são nossa família até hoje, praticamente. Mas ainda assim, não é porque assim, muita gente fala, mas você acha ruim compartilhar? Não é que é ruim compartilhar. Depende com quem. É que depende da pessoa. E mesmo assim, chega uma hora que compartilhar não é ruim, cara. Ainda mais pra casal, né? Sim. E como nossa, a Josi, ela me ensinou muita coisa, que como fazer muita coisa, sabe? Aquela coisa de, tipo, que arroz que eu compro, sabe? Tipo, coisa simples do dia a dia, assim. Exato. Então, eu tinha chegado na Itália fazia 3 dias. Tipo, eu já tinha ficado longe do Fernando fazia 3 meses. E daí, aí falamos, bom, se a gente conseguir o apartamento, tu vai pra Irlanda, então. E daí, dito e feito, a gente conseguiu o apartamento, fez a entrevista e tal, através de Com o vídeo com o landlord. landlord, né? E a gente conseguiu o apartamento. E daí, quando eu fiquei sabendo que a gente tinha conseguido o apartamento, eu já mandei mensagem pra todas as clientes que eu quis voltar. Porque tem aquela que, tipo assim, eu só vou agora, né? E tem aquela que vou mandar uma mensagem pra isso que eu quero entrar em outra. Que tem às vezes alguma que não era muito bom, né? Alguma coisa assim. Isso. Que assim, né? Chega um ponto que você pode escolher qual cliente você quer. Isso, daí tinha uma que eu não queria mais fazer, que eu pensei, quando eu voltar pra Irlanda, eu não quero mais fazer a casa dela. É ótimo, esse é ótimo. Isso. Pode falar por quê? Não, a casa dela era bem... Não, eu até assisti você Porque assim, tem casas que estão sujas e tem casas que estão podres. Não, e tem a casa que, tipo assim, que alguém mora aqui, era mais ou menos assim. E daí, mas eu ia porque ela era muito legal e eu já tava, eu não tinha desculpa pra falar pra ela que eu não ia mais, entendeu? E assim, às vezes o desgaste que você tem com aquela faxina não vale o preço que você tá recebendo, né? Não, e era um negócio que era toda semana, mas toda semana tá assim, Não é entende? possível, né? Você vira a casa de cabeça pra baixo toda semana, né? Aí eu voltei e a maioria respondeu. As que não responderam é porque estavam com as pessoas que eu tinha deixado. E, por exemplo, essa minha amiga que tava grávida, ela ainda tava fazendo uma cliente. Mas ela ia me devolver, digamos assim, porque ela ia parar Por causa da gravidez. por causa da bebê. Porque o bebê ia nascer. Exato. Mas e quando é que virou a chave pra você, assim? Né? Quando você voltou, então, que falou, não, acho que eu vou fazer... Isso, daí foi quando... Isso, exatamente. Daí foi quando eu falei, vou fazer isso. E continuei fazendo isso. Aí... Mas não batia assim, cara, mas é isso que eu escolhi pra minha vida? Tipo assim, igual a pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui? Que foi no primeiro dia que você chegou. Sempre tem essas perguntas, né? Sim. Não, e daí eu continuei fazendo isso até quando chegou agosto do ano. Isso foi 2023, passei 2023 inteiro fazendo. Pensei, bom, é isso que eu quero. Não, perfeito, é o que eu, né? Esse é o meu emprego e tal. Só que eu tinha aquela coisa
do registro, assim, sabe? Eu pensava, eu preciso ter um registro, isso é muito importante pra mim, isso é muito importante pra mim. É que você saiu da clínica que você tava, né? Quando você foi embora. Isso, e daí quando eu voltei em 2013, eu voltei fazendo como eu fazia quando eu estudante. Mas era importante pra mim. E daí fiz 2023 e fiz ano passado inteiro até agosto. Não vou dizer que isso é importante, tá, Morgana? É importante a gente tem direitos e deveres, né? E um Exato. deles é esse, né? Sim, Reter imposto pro país que você vive, né? A gente vive numa sociedade, então tá exato. super certo. Uhum. Então, daí até agosto do ano passado, quando eu vi uma vaga de auxiliar administrativo, que era o que eu fazia praticamente no Brasil, e a minha amiga mandando muitas vagas, ela, olha essa. E tava escrito em português. Eu falei, eu acho que é pra uma empresa brasileira. Apliquei, mas tipo, apliquei e fui viajar. Na viagem, a pessoa entrou em contato comigo falando em português, dizendo que eu tinha me candidatado pra uma vaga se eu queria fazer entrevista. Aí, se eu podia ligar pra ela. Aí eu liguei e falei com ela. Inclusive, ela falou, a gente pode falar inglês um pouco? Eu falei, pode. Daí falei. Era, era uma empresa de limpeza também. Então, o que acontecia? O vocabulário eu sabia. Então, pra essa pessoa era importante. Sim. Mas era uma vaga Era administrativa. uma vaga administrativa. Então eu falei, bom, beleza, eu vou ganhar menos, mas eu vou estar confortável. Tipo assim, vou estar aonde eu quero estar. Até então. Até então, né? Isso. Aí tá. Aí eu fui, aí voltei, fiz a entrevista pessoalmente e comecei a trabalhar nesse lugar. Eu trabalhei apenas 2 dias. Aí você falou, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Não, eu não me adaptei com a forma como uma empresa trabalhava, assim, eu realmente não gostei, eu não gostei, e eu falei, não. Só que daí vinha aquela coisa, e o registro. Daí, no terceiro dia, quando eu fui somente entregar as chaves, que eu falei, não, não, realmente eu não quero, né? Eu não vou trabalhar pra esse lugar. Eu voltei pra casa e falei, não, não, então a gente vai registrar a tua empresa. Daí eu falei, tá, mas como? Não, a gente vai olhar vídeo, a gente vai. Isso, você falou o seu marido. Isso. Ele é foda, né? Sim, ele é Ele o é melhor. foda. Ele é. Não, a gente vai fazer isso. Como não? A gente vai fazer. A gente vai olhar aqui no YouTube como se faz. Dá um jeito. Vamos dar um jeito. Aí eu, E assim foi, deu um jeito, registrou solo trade, deu de reter imposto, paga tudo direitinho, tá uhum, tudo registrado bonitinho. isso. Inclusive daí paguei de Pro governo 2023. irlandês, Morgana tá lá. Isso, daí eu preciso pagar os retroativos, que pra mim é importante, porque, né, como é que entrava Cara, dinheiro na aqui, tua conta e, tipo, é, tu vai. E esse dinheiro aqui? Aí eu falei, não, 2023 vou pagar a multa, né? E é 2024 daí. foi, e tá aí agora. Como uma empresa mesmo, né? Você hoje se reconhece como uma empresa de cleaner, você ainda faz os cleaners, Uhum, né? sim. E também você consegue, às vezes, quando você não pode, você consegue também botar alguém para te ajudar, né? Uhum. E daqui a um tempo, e assim, espero muito prosperar e se tornar uma empresa maior, fazer contrato É. com grandes hotéis, com grandes empresas, para aumentar e aumentar. E no início, né, eu falei dessa parte, né, de transição de carreira, né, que eu tenho admiração, e é isso, né? A Uhum. gente vem com a mente aberta e vê que é isso, dá pra ficar como cleaner e paga-se muito bem, como você falou, você conseguiu um emprego como administrativo e tava ganhando menos, Menos, isso. entendeu? Você faz o seu próprio horário e fazendo cleaner, né? Então, Isso. assim, às vezes é um tabu, né, pra gente que é brasileiro, né, que vem, mas eu vou pra Europa fazer cleaner. Cara, é isso, é um trabalho como outro qualquer. E é legal de ver como a cultura deles aqui enxerga isso de uma forma diferente, né? Sim, E, sim. e você se enxergou nisso e tá aí com uma empresa, né, aberta, solo trader, né, que tem pessoas que te ajudam e espero que tenha sucesso, assim, né? Uhum. Mas me dica de perrengue, assim, Adoro fazer essas perguntas. Você já contou de uma história de uma casa que sempre tava bem suja, né? Mas e outros perrengues, assim, que você já passou na parte de cleaner, assim, que você pode compartilhar, né? Que deve Uhum. ter, às vezes, um que nem pode. Na verdade, teve aqui as casas, algumas tu bate a porta e tu não consegue mais entrar, né? Então já aconteceu isso comigo e eu tive que chamar a vizinha e na época eu não sabia falar inglês e eu tive que explicar pra ela que eu não era uma pessoa má, tipo, que eu tava fazendo cleaning na casa do lado e que a porta de trás estava aberta, então eu tive que pedir uma cadeira pra ela, pular um muro Pra conseguir entrar pelos fundos. pra conseguir entrar pelos fundos. Olha aí. E aí tinha o cachorro, que era aqueles cachorro de desenho, aqueles cachorro que ajudam as pessoas. Cachorro guia. Cachorro guia, isso. Que tava nessa casa que eu tava trabalhando e ele era bonzinho, mas
ele era, às vezes, nem tanto, sabe? E quando viu alguém entrando pelos fundos, né? Isso, quando eu pulei, ele veio Encrencou. correndo, ele era um Golden, ele veio muito rápido, mas aí eu falei o nome dele e daí a gente começou a brincar. Aí ele ficou de boa. Sim. E outros casos, deve ter mais. Eu tenho um caso pra compartilhar que é legal. Foi uma amiga minha lá de Dublin que foi fazer um cleaner Uhum. e a pessoa deixou os produtos lá e ela sempre fazia cleaner em várias casas, mas nessa casa era a primeira vez. E aí a dona da casa falou assim: ó, só não abre as janelas porque o gato foge. Daí pra frente você já pode imaginar, Aham, né? aham. Ela passou um produto no chão, que acho que ela errou o produto, era pra passar um produto tranquilo, ela passou um bleach no chão, ela Aham. abriu a janela pra Por causa do cheiro. aparejar o lugar e o gato, ó, Meu Deus. fugiu. Cara, foi mó rolê, ela não conseguiu ir embora, ficou esperando, ligou pra proprietária da casa e a proprietária veio e cadê o gato? E ficou tipo umas 3, 4 horas nessa de cadê o gato, cadê o gato? Nossa. Olha o rolê. E ela deixou claro pra não abrir, só que ela falou assim, eu não entendi, ela não entendia inglês. Sim, sim. Tipo, don't open the window, because the cat will go outside. Tipo, Não. alguma coisa assim, mas ela não entendeu. Sim. Que era que não entendeu. Ela podia, por exemplo, ter botado o gato pra fora, fechado a porta do cômodo, né? E aberta a janela, né? Mas ela Sim, não sim. entendeu inglês. Imagina a cena. Nossa, imagina o desespero dela, né? E tem mais alguns casos, eu não sei se você vai saber. Você falou, né, no início, né, que você ia entrar nos carros, né, meio ruins, né? Mas eu sei que, né, pelo menos lá em Dublin, eu nunca ouvi aqui em Cork, tem uns casos de assédio, né, contra a mulher, que às vezes o cara, né, o dono, o proprietário da casa fica na casa Uhum. e fica falando umas besteiras. Já passou por uma situação assim? Eu já escutou aqui alguma situação em Cork? Até é bom pra instruir, né, quem tá assistindo a gente a ter alerta, né, quanto a isso, né? Sim, nunca aconteceu comigo, assim, não, nunca passei por isso, assim, não, eu não tive essa experiência, graças a Deus, né, mas eu já ouvi falar também de experiências, assim, de outras pessoas, mas eu realmente não tive, e assim, normalmente eu limpo a casa e as pessoas estão em casa, assim, às vezes tem ou só o marido, ou só a mulher, ou às vezes não tem ninguém. No início, eu me sentia Desconfortável. confortável quando tava só o homem, mas, tipo, normalmente eles ficavam dentro da sala deles, às vezes eles nem falavam comigo direito, eu acho que também o receio deles de eu achar isso, né? É, Mas, não, nunca aconteceu, mas, assim. mas é bom ficar alerta, né? É sempre bom ficar alerta, porque, inclusive, eu tenho meio que criei o meu uniforme, digamos assim, eu sempre uso a mesma, né, o estilo de roupa. E nós, brasileiros, a gente tem um biotipo, né? Né? Que é diferente delas aqui. Então, normalmente eu amarrava o casaco na cintura pra, tipo assim, né? Não chamar São atenção. demais, né? Isso. E eu sou muito séria, né? Então, normalmente eu dou um oi, dou uma risadinha, mas eu, Mas tipo assim, mantém só pra te mostrar que uma que linha. eu tô ligada, tipo assim. Tô aqui, tô ligado. Eu tô ligada. Tinha uma outra amiga lá em Dublin que passava por. Que ela foi uma vez e não gostou, ela foi uma segunda e depois não foi mais. É. O cara pedia pra ela limpar coisas muito no chão, assim, sabe? Uhum. Pra ela poder ficar de quatro com a bunda pra cima, sabe? Tipo uns Aham. negócios assim. Sim. E ela se sentia estranha. E o cara em pé, parado olhando. Tipo Bah. assim, imagina a situação. Não tem como. Não, não. Entendeu? Então, aí ela foi 2 vezes. A primeira vez ela foi, ela teve que. Sim, Preciso que você conforme. limpe ali debaixo da mesa, né? Naquele canto ali. Imagina a cena. Então, assim, é bom pra quem tá assistindo ficar alerta, né? Assim, que essas Sim. coisas às vezes pode acontecer, assim, né? Que Sim, bom que sim. você nunca passou nada, assim, né? Só Não. os receios do início, né? Sim. Mas aquele receio do início, eu acho que todo mundo passa, entendeu? Até minha esposa também trabalhou como cleaner no início, também tinha umas van que levava pra quem sale. Eu Uhum. falei assim, cara, como é que você vai? Você nem sabe o Tu que é entra numa isso. van e tu não sabe quem é também. Como é que você vai? E assim, e aí com o tempo, você começa a ir muito, você vê um novato, né? Uma pessoa que Uhum. recém chegou na Irlanda passando pelo mesmo medo, né? Desconfiado. Desconfiado de tá indo pra onde, né? Sim. Mas uma coisa bem importante pra falar é que assim, ó, que nem tu disse que essa moça foi uma vez, ela foi 2 vezes e na segunda ela decidiu que ela não ia. Isso é uma coisa que eu coloquei muito pra mim aqui quando eu cheguei na Irlanda. Que o fato da gente estar longe da nossa família, a gente sai da nossa zona de conforto, né, que é o nosso país, que é a nossa cultura, a gente já sabe, e vem para um lugar onde a gente não conhece ninguém. Já faz uma coisa que não é uma coisa que tu faz, né, que tu não fazia no Brasil, né, assim, trabalhando. Então, aquilo tem que ser no mínimo confortável pra ti. Então, no momento, isso eu coloquei sempre pra mim, no momento em que eu passasse alguma coisa que fosse desconfortável, que já aconteceu,
eu não voltaria naquela casa, eu inventaria qualquer coisa, mas eu não voltaria a fazer aquilo pra aquela pessoa. E já aconteceu isso. Então, já aconteceu. E já aconteceu depois disso uma coisa engraçada Não também. coisas de assédio em si, Não mas coisa de outras assédio. situações que te deixaram Isso. desconfortável. Tipo, não A pessoa gostei. foi meio grossa com você, Exato. ou falou meio xenofobicamente com você. Sim, então eu pensei, não, isso Eu não preciso disso, eu não né? preciso disso e bola pra frente. Ah, não vou ganhar dinheiro, não tem problema, né? Antes a minha saúde mental, né? E do que Ah, eu passar mas por no esse tipo de início, assim, a coisa. gente acaba se sujeitando nos rolês, né? Mas passa uma vez falando, não, gente, eu posso mais do que Hum, isso, né? essa dica é boa, né? De você entender não só o assédio em si, mas outras situações Outras mesmo, situações, a gente né? não é obrigada a passar por essas situações, que algumas vezes a gente escuta as pessoas E às vezes passarem. até, às vezes, eu já escutei também de filho, né? Tipo assim, a mãe tá em casa e você tá lá fazendo faxina e você limpa e uns meninos, né, de 8 anos vai e joga o negócio no chão de propósito, Uhum. só pra você ele ter que limpar de novo, entendeu? Não precisa, Não né? Não é precisa, assédio, né? Mas sim, não, mas não precisa, não né? Não vai precisa. limpar de novo, né? Entendeu? Não, isso também nunca aconteceu, mas eu já ouvi falar de coisas que as pessoas perguntavam daí pra empresa essa que eu trabalhei. Ah, eu fui lá, limpei e daí o pessoal sujou, eu tenho que limpar de novo? Daí a pessoa da empresa disse, não, tu não limpa de novo. Então isso é uma coisa que eu peguei pra mim também, não. Eu já limpei uma vez, não vou limpar de novo, né? Eu já mostrei, enfim, É, né? passando milhões de coisas na cabeça dela. Não, mas a situação que aconteceu, que eu realmente parei de fazer, foi que eu fui na casa da cliente e era uma casa assim que não tinha espaço pra colocar um copo em cima da mesa. E ela pediu pra eu fazer um deep clean no armário sem nenhum produto e sem nenhum pano. E ela me deu papel toalha e tal. Eu, né, na hora eu me senti tipo assim, como que eu vou fazer isso, né? Mas tudo bem. Aí fiz do jeito que deu. Só que o marido dela falou alguma coisa comigo que eu não tinha entendido. E ele saiu com a bebê. E quando ele voltou, eu tava limpando o quarto da bebê. E daí, quando eu tava limpando o quarto da bebê, ele falou assim: Ah, era pra tu ter feito primeiro, porque agora eu voltei com ela. Só foi isso que ele falou. Mas assim, pra mim bastou o jeito como ele falou. E eu Não, não simplesmente. volto mais. Daí até a cliente falou: daqui a 15 dias. Eu falei: Não, perfeito, daqui a 15 dias. Depois de 15 dias, eu Aham. falei: eu não tô mais fazendo. Não tô mais fazendo limpeza e tal. Agora eu tô estudando e tal. Só que detalhe, eu fazia a casa de uma amiga dela, que é uma cliente maravilhosa, que eu faço Nossa, até hoje. E um dia eu cheguei lá e ela ela tava estava lá. lá. Mas, mas aí, como é que fica, assim? Você não pode falar, mandar a real, assim, pra ela? Você, o dia que eu fui lá, eu não me senti confortável. Você não tem essa... Não... Então, neste caso, eu não queria mais voltar lá também, né? Então, foram duas situações, né? Uma que eu não queria mais voltar, porque eu falei, não tem como, eu não consigo. Limpar com papel. Tem que ter É um um. produto, tem que ter um... Que nem eu falei assim, tu já faz uma coisa que já não é uma coisa que tu fazia no Brasil. Então, no mínimo, aquilo tem que ser bom pra ti, né? Então, assim, a pessoa já não foi muito educada comigo. No caso, seu marido, porque ela foi super educada, sem problema nenhum. E é uma casa que tu não quer voltar, sabe? Tipo assim, não é um negócio que. Ah, eu não sei te explicar, mas é que. Não, é que você não quer voltar mesmo. Não, Exato. não bateu. Não bateu, exatamente. Então não é. Claro, realmente, tem dias que a gente não quer trabalhar, mas é normal, É, né? normal, é. Mas aquela casa eu não queria voltar. Então já deu E aí, duas coisas. como é que foi a situação quando você viu ela na casa da amiga? Então, aí eu cheguei, oi, Morgana, tudo bom? Aí eu, oi, tudo bom? Aí eu, nossa, eu fiquei toda errada. Só que ela já tava saindo. O que aconteceu? Essa minha cliente, ela é minha cliente até hoje, ela falou, ai, eu não sei como que ela sabia. Ela disse assim, nossa, que desconfortável. Se eu soubesse que ela Você não tá. tava mais fazendo? Ou que... Que ela tava aqui, eu teria te avisado. Eu teria te avisado pra tu não chegar uns minutos depois. Daí eu expliquei pra minha cliente o que tinha acontecido. Ela, não, realmente, tu tem razão. Ninguém merece te destratar. Até porque essa cliente também é imigrante aqui. Ela já mora aqui há um tempão, ela já. Mas, Como é que pode, né? Que quem já é imigrante tem uma visão diferente, né? Como é que é sim. mais fácil de lidar, né? E isso, ela falou, não, tu não merece, não, realmente, não, né? E assim, eu não. Nossa, meus clientes são irlandeses, né? Eu não tenho. Essa é a única cliente de outra nacionalidade que é só ela, porque o marido dela também é irlandês. E eu nunca. Nossa, eu nem tenho o que falar deles, assim. Pra mim, eles são o máximo, assim. É. E tem aqueles também que deixam um bolo, deixam um cafezinho, que dá um presente de Natal, dá presente de Isso. aniversário.
E faz Isso. de tudo, né? E tem gente É. que tem um carinho diferente, realmente. Afinal de contas, você tá limpando a casa deles, né? E tem gente que acha que é mais um serviço. Não, eles abrem a tua casa pra tu entrar na casa deles. E isso para mim é o que mais me toca, assim, porque o quanto a confiança, sabe? Porque no início eles te conhecem, eles estão lá, mas depois eles têm casas que eu tenho a chave da casa, É isso que eu ia falar né? agora. Aí tem cachorro, né? Tipo, se a pessoa viaja, fica um mês fora, o seu Morgana, vai lá que a gente tá voltando de viagem. Exato, exatamente. E assim, teve uma época que eu fiz assim, nora, sogra, irmã da sogra, outra irmã da sogra, colega do marido e a outra amiga da yoga lá. Sabe? É, Tipo assim, então é é, uma é uma galera, galera do sabe? mesmo grupo, assim, né? Que tipo Isso, assim, se você faz coisa errada num, desencadeia todo mundo, né? E o exatamente. certo também funciona pra todo mundo, né? Exato. Então normalmente meus clientes foram assim, indicações, né? Recomendações de um pro outro. E E aí, quando você não pode, você chama outras, mais duas pessoas que vão no seu lugar, né? isso, E aí você também deve passar instruções, né? Ó, faz assim, 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 no sim. meu nome que tá lá nesse negócio. Exato. Começou quando eu acabei entendendo. Daí o que aconteceu? Em agosto do ano passado, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei 2 dias, aconteceu uma situação, né, no Brasil, que eu tive que ir pro Brasil, e eu fiquei um mês no Brasil. Na verdade, quando eu comecei nessa empresa, eu falei, bom, agora eu vou ser auxiliar administrativo. Eu chamei alguém pra me ajudar, e essa menina, eu passei pra ela, só que eu avisei pra ela, olha, eu vou fazer um teste numa empresa, não sei se vai dar certo. Eu passei real pra ela, eu ganho tanto, eu vou te pagar tanto, tá bom pra ti? Ela, perfeito. Nossa, maravilhosa. Beijo, Shirley, tipo, nossa, muita saudade dela. E Ela ela, já voltou pro Brasil? ela voltou, Tô. Ah. voltou pro Brasil. E ela foi meu braço direito, assim. Quando tava no Brasil, eu fiquei um mês no Brasil, e daí ela e mais uma amiga minha, as duas intercalavam. Só que a Shirley tava com a maior parte dos clientes que aceitaram. Porque tem os que não aceitam. Ou é a Morgana, ou não é ninguém. Ou vou achar outra pessoa. Eles É, são bem resistentes em relação a isso. Tipo assim, eu confio na Morgana, né? Às vezes são pessoas idosas, porque tem filho, cachorro, né? E eles não cria já querem. um vínculo, né? É muito Como é que é tempo já. legal, né? É muito tempo. E daí, o que aconteceu? Ela me avisou que ela ia voltar pro Brasil, o esposo dela também, tudo certo. Aí, nossa, pra mim, eu tava tudo certo. Ela era perfeita, assim. Aí eu tive que chamar outra pessoa, que também deu certo. E depois eu chamei uma outra menina também pra me ajudar, né? Porque ambas são estudantes, então elas têm horários diferentes. Uma estuda de manhã, outra estuda de De tarde. tarde, e tem flexível. Quando você não pode, elas vão no seu lugar. E isso é. Aí tem clientes novos. Aí eu comecei a passar clientes novos pra elas. Pra não criar uma dependência de você, exatamente, né? Exato. E daí eu falei assim: olha, tu que vai criar mania nesse cliente. Porque a mania, digamos assim, porque às vezes, que nem eu falei, às vezes estão acostumados com a Morgana limpando, então, a Morgana ela coloca um papel toalha embaixo do negócio de tostar pão. A outra não coloca, já não quero. Tipo assim, um exemplo, entendeu? É. Então é tu que vai criar a mania dela, então ela vai se Acaba apegar. gostando de E você, se né? tu não gostar, tu me avisa, que é aquilo que eu falei. Tu tem que se sentir confortável no Confortável. lugar, né? E é muito legal que você dá essa flexibilidade, Uhum. né? Que tem muita empresa aí grande de cleaner que vai, faz e acabou, né? Sim, sim. Não tá sofrendo xenofobia lá, o problema é seu, né? Isso, é. Não, mas muito bem, Morgana. Tem mais alguma coisa assim que você queira compartilhar? Mais alguma outra história? Assim, eu acho que seria isso. Acho que como eu falei, acho que é importante, né, as pessoas elas se sentirem confortáveis no que elas estão fazendo, independente seja cleaner, se seja, sei lá, outro trabalho, assim. Porque não é pelo fato de seja um trabalho, digamos, subemprego, que tu precisa se Se, submeter a se sujeitar, né? Exatamente. Ou se não, um emprego um pouco melhor, que tu vai se sujeitar, não. Eu tô aqui num emprego melhor que eu vou me sujeitar a fazer qualquer coisa. Não, né? E pra achar a Morgana, o serviço da Morgana, como é que te acha? Então, hoje, na verdade, é mais por indicação mesmo. Eu tenho um website, né? No momento, eu te mando o link para tu compartilhar com o pessoal. No momento, a gente tem 26 clientes, 26 casas que a gente faz. E eu também sou co-host de 2 Airbnbs aqui no centro. No momento, a gente tá bem cheio, assim, nossa agenda tá full. Mas, Manda mensagem às vezes, né? Se mas surgir uma com oportunidade. certeza, pode mandar uma mensagem, se surgir uma oportunidade, sempre tem uma brecha, às vezes alguém cancela, né? Como os clientes, eles são semanais, quinzenais e às vezes mensais, então nessa Nessa brecha, rotatividade, às vezes encaixa. às Como vezes você consegue encaixa. encaixar alguém? Isso, às vezes alguém vai viajar também e a Tá. gente vai.
Eu vou deixar o link, eu vou deixar o link na descrição e vamos ver se alguém vai entrar em contato também, né? E assim, vejo também que às vezes deve ter gente te procurando para ser contratado, né? E às vezes a Uhum. pessoa pode, às vezes, te mandar um currículo também e você, quando surgir uma oportunidade também, Sim, sim. É, foi assim que aconteceu com algumas meninas que eu consegui agora, que me ajudam. Elas entraram em contato e eu deixei, essa aqui entrou em contato, número um, número dois. E assim eu é, vou listando também por ordem de quem chama, né? E depois eu vou vendo, qual é a experiência, né? faz uma entrevista ali para entender, né? Pra entender o que a pessoa tá Não tem procurando vaga também, né? aberta agora, mas quem Isso. sabe, É, né? não tem agora, mas quem sabe eu vou arquivar e deixo guardadinho lá pro futuro. Tá. Você falou uma coisa dos co-host do Airbnb, né? E como é que funciona essa parte de ser co-host? Tem alguém que tem que tem um apartamento e ela fornece o Airbnb, ela te coloca como co-host para você já fazer todo o agendamento para ela? Isso, então, essa minha cliente foi a do Airbnb lá de 2022, 2022, Hoje, isso. então, ela nem olha o Airbnb, ela só recebe o dinheiro, vamos dizer assim. Isso, então, ela me colocou como co-host do Airbnb dela pra eu entender como que funcionava, porque ela me recomendou pra uma outra pessoa, porque essa outra pessoa, ela tinha um lugar e ela só tinha um lugar e ela não queria mais nada. Ela só queria, ela queria Só fazer. recebeu o dinheiro, é? Ela só queria receber o dinheiro, mas ela não entendia nada, era uma pessoa um pouco mais de idade. E ela falou, não sei nada. Aí eu falei, então, daí eu precisava comprar tudo, inclusive roupa de cama, tudo. Eu falei, eu preciso de tanto de dinheiro pra comprar as coisas. Então eu montei todo o Olha Airbnb. só, então você faz a gestão do Airbnb por completo para essa pessoa. Essa pessoa fez tudo, Cara, que exatamente. Eu comprei incrível! tudo. Eu comprei tudo. Eu e a Chile fomos lá na loja e nós compramos todas as coisas e eu montei todo o Airbnb. Então, hoje eu respondo as mensagens, às vezes eu recebo os guests, às vezes. E eu recebo uma porcentagem por isso, mais a limpeza. Então, é dois serviços É, separados que dois eu serviços faço. separados. E Uhum. você tem que fazer uma análise, né, de quem tá recebendo a mensagem, se a pessoa é bem ranqueada dentro do Airbnb. Eu E já fiz Airbnb já, então, há um essa minha tempo. cliente, ela me ensinou como fazer isso, porque até então eu falei, tá aí agora quanto que eu cobro? Porque até quanto a diária eu tive que escolher, ele nem sabia, assim. Então eu falei, quanto que eu cobro? Acho que é mais ou menos isso, porque ela tem um bem próximo. Tá, o que que tu acha dessa pessoa? Nesse caso eu não aceitaria porque acho que é suspeito, sabe? Então assim, eu comecei a Ah, aprender. Então eu falei, cada guest eu vou aprendendo uma coisa mais, diferente, assim. E aí tem a galera que deixa, né, os comentários, né, Isso, então, que aí vai ranqueando melhor como top Airbnb, né. isso, não, no início não tinha nenhum, então é mais, fica, não vai alugar, não vai alugar. Começa a alugar e o pessoal deixar os comentários, Porque o preço às vezes começa mais baixinho, aí você vai tendo muito comentário e vai aumentando o preço, né. isso, aham. Não, muito, muito legal essa parte aí. Mas é uma coisa, uma sacada muito boa, né? Que meio que surgiu pra você, Surgiu, né? aham, surgiu. Tá aí, gente. Se alguém tiver Airbnb aí, ó, precisar de uma gestora de Airbnb, não precisa nem Tô se aí. preocupar. Eu não Não precisa se precisa lá fazer preocupar. nada, porque tem gente que às vezes mora em outro lugar, mora na Itália, mora na Suíça, mora Uhum, na Inglaterra, o Airbnb tá aqui em Cork e a pessoa tem que ficar meio que colocando uma chave automática, né, com isso, senha pra pessoa uhum, poder entrar e não tem uma pessoa fisicamente, né? Então sim, você pode ir lá e dar as caras. Oi, tudo é. bem? Bem-vinda, né? Sim, até pra, sei lá, acontecer alguma coisa, né? Dia de última hora, né? Isso, daí eu tô lá, tô. Nossa, muito bom, muito bom. Eu já fiz um Airbnb um tempo lá em Dublin, e era host, né, do Airbnb, né? E Uhum. você é co-host, é bem legal. Muito bem, Morgana. Super interessante, super inspirador, né? Entender que você veio pra cá pra passar uns perrengues de início como cleaner e depois voltar pra sua área, mas você fez uma transição de carreira e hoje em dia é cleaner profissional como principal lugar É. e como principal trabalho, né? E isso é o que eu tava falando desde o início do podcast, né? De muito de admirar e que espero que cresça realmente a sua empresa, que você consiga mais clientes, que você consiga contratos com hotéis, contratos, Amém. contratos com acomodação estudantil, né? Que tem Uhum. muitos assim, Sim. né? E que prospere bastante. Deixar aqui um sucesso especial pro Fernando também, Sim. porque ele faz muita parte disso É também. verdade. Não conheço o Fernando, mas ela falou que seu nome várias vezes e ver que vocês estão muito legal. Esse companheirismo também ajuda muito, né, a Uhum. manter a empresa viva. Como pergunta final, o que você pode dizer para quem tá vindo e tá vindo para fazer com a cabeça aberta, para fazer qualquer coisa e depois voltar para o meio corporativo? Será que precisa voltar? Ou Uhum. será que pode manter esse emprego operacional? Então, bom, eu sou um bom exemplo disso, né? Que eu ia fazer qualquer coisa e depois eu ia voltar pra minha área, que eu trabalhava com contabilidade no Brasil, né?
Mas eu pensei, não, mas por que não continuar nessa área? Será que de repente essa área que eu tô, que é a área de cleaner, não é uma coisa que eu posso dar andamento, né, nisso? E realmente foi a área que eu me encontrei. Eu sinto que eu tô indo bem nesse caminho, né? Um bom exemplo, por exemplo, é uma pessoa que trabalhou, que vem como Kitchen Porter, começa a trabalhar como Kitchen Porter, depois ela é promovida, sei lá, a floor, depois ela vira chefe e ela realmente, Ganha um ela visto de ganha um chefe visto de chefe e ela gosta daquilo que e, ela tá fazendo, e assim. pronto. O cara é formado em engenharia, mas virou chefe e pronto. Exatamente, exatamente isso. Então eu acho que a pessoa vem com a mente aberta pra fazer o que quiser e de repente ela desiste de ser o que ela era no Brasil porque ela se reconstruiu Excluiu aqui. aqui. Ah, É, sobre isso. Reconstrução. reconstrução. É excelente essa palavra pro final. É isso, gente. Muito bacana, muito inspiradora a história da Morgana, gente. Para entender, né, que às vezes a gente vem com essa coisa de não quero fazer esse trabalho operacional a vida inteira na Irlanda, e às vezes tá ali realmente a sua oportunidade, né, de reconstrução, como ela bem colocou. Obrigado, Morgana, por ter participado. Respeito e admiração por você, pelo que você fez, né, o que você está fazendo, de ter fazendo uma transição de carreira de contadora para empresária da área de cleaner, né? É uma empresa pequena, mas né, tá aí para prosperar. Aí, como tá a trend, a gente até falou da trend, né? Primeiro a gente começa, Depois a depois a gente gente melhora. melhora. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou deixar o link da empresa dela na descrição. Se tiver alguma pergunta também, deixa nos comentários que eu peço a Morgana para revisitar o vídeo. E valeu, gente. Até mais. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Obrigada, pessoal.